Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do LeixeCast. Hoje aqui com uma convidada especial, doutora Viviane Pinto, especialista em ozonioterapia, que vai nos contar um pouquinho sobre o uso da ozonioterapia nos nossos pacientes com leishmaniose. Seja bem-vinda, doutora Viviane. Conta um pouquinho da tua trajetória, te apresenta para nós aí também. O pessoal que já conhece aí, figurinha carimbada já, mas vamos lá. Então, Thiago, obrigada pelo convite de estar aqui hoje, né? Falar sobre um assunto que nos dá tanta preocupação, que é a leishmaniose. Então, eu queria te agradecer por estar aqui. Então, minha trajetória dentro da medicina integrativa, ela vem há quase 20 anos. Comecei com acupuntura e a partir daí eu fiz mestrado, fiz 4 especializações, residência médico-veterinária, acupuntura e vários cursos dentro da área da ozonioterapia. Legal. E há mais de 3 anos eu dou cursos, né, na área de ozonioterapia. Inclusive, sou aluno dessa excelentíssima prof aí e, olha, recomendo todos. Depois nós vamos falar um pouquinho do curso, né? Mas vamos lá, doutora, Vou começar com as questões aqui, então. Existe ainda uma certa mística e uma resistência na comunidade científica em relação à ozonioterapia. Sempre que eu falo de ozonioterapia, que eu estou lidando agora com ozonioterapia depois que brilhantemente aprendi lá no Instituto Feng-Wang, comecei a atuar na ozonioterapia na leishmaniose, que é a minha especialidade, mas sempre vem aquela questão, né, que a ozonioterapia ela não tem comprovação suficiente para ser utilizada, enfim. E a gente sabe que não é bem assim. Eu queria ouvir da tua boca, né? Coisa que eu já ouvi, mas esclarecendo para o público aí, qual que é a visão tua como terapeuta em relação a isso? Então, em relação às pesquisas, o que a gente vê, né? Existe hoje, se a gente pegar PubMed, Cielo, que são plataformas de trabalhos sérios, nós temos mais de 5.000 trabalhos falando da ozonioterapia e da sua mecanismo de ação, e em que situações a gente deve usar, quais são os trabalhos, né, que já são publicados. O que a gente não tem muito são realmente trabalhos publicados, randomizados, controlados, porque para isso a gente também não tem um estímulo da indústria farmacêutica. A quem interessa fazer o tratamento com ozônio, né? O ozônio é uma terapia que ela não pode ser patenteada, o gás é um gás que vem de um gerador, então isso não tem interesse das grandes indústrias para que a gente possa patrocinar essas pesquisas. Mas tem muita tese de mestrado, tese de doutorado, apoiando e já, na verdade, já foi reconhecida pelos conselhos, né, das mais diversas áreas, com exceção da medicina, por conta de todo o seu reconhecimento científico. Interessante. Porque a experiência a gente tem, né? E o que eu sempre bato, né? Existem protocolos de tratamento, né? Isso a gente não foge nunca. Agora, quando se fala em leishmaniose, a gente precisa, eu sempre digo, tem níveis de imunomodulação. Tem vários nutracêuticos, várias medicações, tem imunoterapia, e cada animal responde de um jeito. Tem animais que tu imunomodula com uma beta-glucana só. Mas, até eu queria comentar contigo, tem um paciente que vomita seguidamente, né? Então, esse paciente tem dificuldade em tomar medicação, porque ele está desmamando de um corticoide e está com dificuldade para parar de vomitar. Então, ele está entre um hiper e um hipoadrenocorticismo, né? E eu preciso continuar imunomodulando, eu preciso continuar usando o mínimo possível de medicação oral. Eu estou priorizando, por exemplo, a alopurinol nesse caso, né? Já fez ciclo de miltefosine, enfim. E eu encontrei uma ideia de solução, que é usar a ozonioterapia como forma de imunomodulação, né? Porque daí, assim, eu preciso manter esse animal bem imunomodulado enquanto ele não para de vomitar, né? Tem alguma experiência em relação a isso aí? O que eu poderia usar nesse caso a mais, assim, em termos de terapia com ozônio? Então, excelente, né, essa tua colocação, porque quando a gente pensa em controle na leishmaniose, em que tu tens que usar um corticoide em altas doses por longo tempo, a gente tem o benefício e o efeito colateral da droga. E se eu te disser que a ozonioterapia, ela promove uma modulação do sistema imunológico, e modulação não é nem hiperestimulação, nem hipoestimulação. Como tu modula, tu faz uma sinalização para o corpo
E a partir dessa sinalização que o ozônio faz, porque o ozônio, quando ele entra em contato com o corpo, ele deixa de ser ozônio. Ele passa a ser espécies reativas de oxigênio, por exemplo, que são moléculas sinalizadoras. Então, através dessa sinalização, ele induz o corpo a fazer uma imunomodulação, sem efeito colateral. Então, depende de como está o organismo, ele modula e regula da maneira que o organismo precisar. Né? Por isso, às vezes me perguntam, o ozônio trata a leishmaniose, o ozônio trata doença autoimune? Na verdade, o ozônio não trata a doença, o ozônio trata o paciente. O ozônio é individualizado para cada paciente. Existem os protocolos, bem como tu falaste, mas esses protocolos eles precisam ser individualizados, porque cada ser é um. Cada corpo reage de uma maneira diferente ao medicamento que tu vais indicar para usar. Para alguns vai funcionar e para outros não, porque os corpos eles são diferentes e por isso eles reagem diferentes. Muito bem. Em cães com leishmaniose que estão com doença renal presente, em azotemia, como que a gente pode associar a ozonioterapia nesses casos, assim, ajudando tanto na questão imunomodulatória, que a gente já falou, e como que ele pode ser útil nesses casos de doença renal, injúria aguda ou doença renal crônica? Maravilha. Então, olha só. A gente tem no doente renal um rim que trabalha de uma maneira ineficaz. O que o ozônio faz nesses pacientes? E daí a gente tem várias vias que a gente pode utilizar. No insuficiente renal, a gente usa fluidoterapia ozonizada, por exemplo, né? Que é uma técnica que não é difícil de ser feita, mas precisa ser individualizada. Depende do estresse oxidativo que o paciente está passando, quantidades e doses, mas o que esse ozônio faz quando ele é administrado na soroterapia, né? Ele faz uma liberação de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele vai lá na artéria renal e melhora a vascularização desse rim de uma forma natural, sem efeitos colaterais. Eu vou voltar a dizer isso porque a gente tem na mão, e quando a gente fala de ozonioterapia, a gente está falando de 95% de oxigênio e no máximo 5% de ozônio, que tem essa capacidade gigante de trabalhar em diversas situações para aquele paciente. Muito interessante. Essa experiência com o fluido ozonizado eu tive com paciente renal e é maravilhosa, assim. Tem, assim, uma experiência útil e barata, né? Porque a gente tem aquele paciente renal, muitas vezes, que não tem condições de programar uma terapia um pouco, dialítica um pouco mais onerosa, né? Até porque tem que repetir isso aí muitas vezes, né? E o fluido faz uma grande diferença, né? E esse paciente, às vezes, né, Thiago, ele já faz. E isso não é só no crônico, isso no agudo também. Eu tenho casos em que a creatinina estava 7, estava 8. Depois de 48 horas de fluidoterapia, ela foi para 1,5. Então, assim, a resposta ela é muito rápida. Melhorando a perfusão, melhora a filtração, melhora tudo, né? E, de novo, né, não vai substituir a terapia original de um doente renal, não vai substituir a terapia original de um paciente renal de leishmaniose, enfim, né, mas colabora com todo o processo, né. Mas aí em vias diferentes, né, um paciente renal tu trata com fluido, né, e é sobre isso que era a minha próxima pergunta. Sobre vias de aplicação, né? Quais são as principais? Já falou no fluido, já falou um pouco na autoemo, né? De que maneira que a gente pode trabalhar esse paciente assim nos diversos estágios, né? Aquele dermatopata que não tem doença renal, aquele que simplesmente precisa ser imunomodulado, mas não tem sintoma, e aquele outro que já está no estágio mais final, né? Que já falou agora da fluidoterapia. Quais são as vias que a gente pode utilizar mais aí? Tá, nós separamos o uso da ozonioterapia em via tópica e em via sistêmica. A via tópica, por exemplo, nesse paciente que tem dermatopatia, tem feridas, Esse eu estou usando. Né? Cheguei ontem de um simpósio internacional, né? Encontro internacional. Parabéns, tá? Palestrante. E aí, o trabalho que foi premiado nesse encontro, na verdade, foi de uma médica que apresentou o uso da ozonioterapia no tratamento de feridas em humanos, causadas por leishmania.
Então, esse foi o trabalho premiado, inclusive. Tá? Então, nós temos o uso tópico, e aí pode ser através do óleo ozonizado, pode ser através do bagging, do cupping, do soro ozonizado para higienizar essa ferida, para evitar que contamine. Pode ser através, isso são as vias tópicas, ou de uma via sistêmica, que daí entra a autohemoterapia menor, coleta sangue do paciente, ozoniza e infunde esse sangue por via intramuscular. Autohemo maior, coleta um volume maior de sangue do paciente, ozoniza e injeta novamente por via venosa. A autohemo intermediária, que é um pouquinho menor. Tem preferência em relação a esses, assim? Todas. Para cada paciente, a gente... Mas, na verdade, assim, autohemo menor é uso sempre em paciente com leishmania, é a via que eu vejo que melhor imunomodula esse paciente, né? Então, que equilibra mais a autohemo menor. E aí, dependendo do que a gente tem, a insuflação retal, que é fácil de ser realizada, e o animal permite, e a gente consegue fazer um acompanhamento, só que daí o ideal, né, Thiago, seria 2, 3 vezes por semana nesse paciente, e a gente consegue fazer uma modulação maior sistêmica. E faz a mesma coisa de doses crescentes ou usa uma dose fixa? Assim? Faz doses crescentes. Por quê? Quando eu tenho um paciente com leishmania, é um paciente inflamado, não é? Sim. E é um paciente inflamado crônico. Sim. O que acontece no corpo quando o paciente é inflamado crônico? O corpo ele não dá conta de produzir enzimas antioxidantes mais. Ele diz, para mim deixa assim, eu não vou mais produzir. Acostuma, né? Isso, e o ozônio diz assim, olha, eu vou te dar um pouquinho de estresse oxidativo e tu vai começar a produzir enzima antioxidante de novo. E é assim que a gente tem esse mecanismo. Eu dou uma pequena dose controlada de estresse oxidativo e esse corpo entende que a partir dali ele precisa começar a ação antioxidante. E aí que a gente faz uma ação... Por isso essas doses crescentes, no caso. Por isso essas doses crescentes. Cada vez eu vou dando um estímulo diferente para o corpo. Porque, Thiago, o corpo ele é muito inteligente. Em situações normais, o corpo dá conta de curar praticamente tudo. Um processo inflamatório agudo, o corpo dá conta. Só que quando as doenças são crônicas, o corpo precisa de auxílio. E esse auxílio, ele vem do tratamento convencional da leishmaniose e da integração da ozonioterapia. Isso é muito importante a gente falar, né? Porque a ozonioterapia, ela integra o tratamento que tu faz diariamente naquele paciente, sem ter efeito colateral e diminuindo o efeito colateral que os fármacos têm. Doutora Viviane, e quais seriam os possíveis efeitos colaterais da ozonioterapia, né, se é que existem, e quais são as contraindicações, né, nesses casos, especificamente nesses casos de leixa? Tá. O efeito colateral que existe, ele está muito relacionado com, às vezes, equívocos na forma de aplicar. Então, doses que não estão dentro do que deveria ser, e aí a gente pode causar um estresse oxidativo maior no paciente. Isso pode acontecer. Mas não pela técnica, por talvez ter alguma... despreparo no uso, de repente. No uso da técnica, né? Existe uma via que ela nunca pode ser utilizada, que é a via respiratória. Então, o gás ele não pode ser inalado, nem pelo paciente, nem por quem está aplicando. Sim. Por quê? Porque no pulmão a gente não tem a ação antioxidante. Então, a gente pode causar uma toxicidade nesse pulmão, né? Mas no paciente de leixe, a única coisa que a gente precisa cuidar é realmente isso. Dose e frequência de aplicação, porque daí eu vou cuidando e vou modulando esse paciente e assim os efeitos colaterais que a gente tem, muitas vezes são... o paciente, no dia seguinte, em geral, eles vão sempre melhorar. Eles vão sempre melhorar. E aí, às vezes, a gente faz uma aplicação e o tutor diz assim, eu achei que ele não ficou tão bem. Pode ser que a gente tenha pesado a mão na dose. Então, aí a gente retira um pouquinho, né? Porque a gente vai de acordo com cada paciente. Então, de efeito colateral que a gente tem efetivo, basicamente não pode ser inalado. Eu não tenho outro efeito colateral da ozonioterapia. Tá, perfeito. E o paciente de leixe, por ser um paciente inflamado, ele é o paciente ideal, né? Para trabalhar com esse tipo de coisa, né? Tu tá justamente esse jogo de doses, esse jogo de doses crescentes, eu digo jogo porque a gente, como tu bem falou, né? É um entendimento de como que tá o animal naquele momento, se ele tá inflamado ou não, porque tem animais que são estáveis, né? E como abordar, se ele é renal ou não. Então é mais uma ferramenta importante para a gente utilizar nesse paciente tão complicado, já tão inflamado, né? E um paciente crônico, um paciente que
porque não vai curar, né? A gente tem que manter ele bem. O grande desafio do clínico com a leishmaniose é manter o paciente estável, né? Eu acho que, nesse caso, eu encontrei com a ozonioterapia algo que se encaixa perfeitamente, né? A única dificuldade que eu vejo nesses casos é que a pessoa tem que retornar ao consultório, né? Ou eu ir até o animal, né? Mais vezes, mas é isso. Mas a terapia em si é barata, né? É algo que dá... Tem muito que desenvolver ainda, né? Dentro dessa área aí, né? Se a gente for comparar o preço dos medicamentos, né? O uso crônico, se eu consigo manter esse paciente mais estável associando a ozonioterapia, eu tenho melhor qualidade de vida, eu tenho menores chances de adoecimentos por outras razões, né? Por questões imunológicas, inclusive desse paciente. Com infecções, comorbidades, né? Perfeito. Que tu evita também, né? Falando de um paciente que frequentemente tem erliquiose, tem babesiose, tem anaplasmose, tem dirofilariose, tem, sei lá, dermatite atópica, né? Que também envolve... E muitas vezes a gente tem patologias autoimunes concomitantes, né? Então, tu imagina quão difícil é lidar com um pênfigo, por exemplo, que tu tem que imunossuprimir, e uma leishmania que tu tem que imunomodular. Então, assim, uma bagunça geral no sistema imune, que tu consegue, daqui a pouco, regulando isso aí, uma bela de uma ferramenta para colaborar, né? Eu falo isso, às vezes, na telemedicina, mas ainda tem uma resistência muito grande dos veterinários em entrar para a ozonioterapia, né? Como terapia para ajudar nesses casos, né? Mas eu sigo falando aí, eu quero propagar bastante esse conhecimento aí. Inclusive, eu quero que tu fale, né, do curso, né, do instituto lá, como é que a pessoa te encontra para trabalho, para o teu atendimento, e o veterinário que quer ter essa formação na ozonioterapia, como é que ele te encontra para poder dar sequência nessa técnica maravilhosa aí, que pode nos dar uma boa ajuda no dia a dia aí. Então, eu faço parte, né, sou coordenadora, diretora do Instituto Fenhuan, né? O Instituto Fenhuan é um instituto destinado a fazer cursos dentro da medicina integrativa. Então, a gente tem curso de acupuntura, de ozonioterapia e vários outros que podem auxiliar muito dentro dessa jornada que é olhar o indivíduo, olhar o paciente como um todo, né? A gente não desmembra o paciente. O paciente, Perfeito. ele é sempre olhado Exato. como um todo. Então, ele tem leishmania, mas dentro da leishmania ele tem a questão familiar, ele tem... Então, a gente tem que abordar todas as áreas, né? E aí, a gente tem dentro do Instituto Fenhuan, que tem o site, tem o Instagram, né? E tem o meu Instagram, dra.viviane. E professora Viviane, me tira uma dúvida. O meu paciente de leishmaniose, ele tem dor, né? E a gente também usa, né? Também tem técnicas de ozonioterapia para controle de dor. Esse paciente meu, ele tem dor por uma artrite imunomediada, enfim. Muitas vezes essa artrite, por muito tempo, ela vira uma artrose, às vezes essa articulação fica comprometida por conta dessa estimulação ao longo do tempo. Como que a ozonioterapia pode ajudar nesse sentido? Nossa, amo falar de dor e ozonioterapia no tratamento da dor, ele encaixa perfeitamente. Então, nesse caso, a gente tem duas vias importantes para ser tratadas. Uma é por uma via sistêmica. Então, eu posso fazer autoemo maior e posso fazer insuflação retal. E o que isso vai permitir? Vai permitir diminuir citocinas inflamatórias e aumentar citocinas anti-inflamatórias. Através do fator NRF2, fator eritroide, né? 2, que... Quando a gente usa a ozonioterapia, a gente disponibiliza ele para entrar no núcleo da célula. E quando ele faz isso, ele é o responsável por modular a produção de citocinas e modular a produção de enzimas antioxidantes. Então, é desta maneira que ele age. Uma das vias que seria a via sistêmica. A outra via que a gente tem para usar é a via local. Então, o paciente tem uma poliartrite, ou tem uma artrite de uma articulação ou mais, né, ou na coluna, enfim. E aí, a gente vai fazer a aplicação tópica. O ozônio tópico, ele oxida os nociceptores e reduz a dor de forma imediata. Claro que não é duradoura, porque é uma doença crônica, então eu preciso reaplicar, né? Mas com todo o tratamento da leixa junto, a gente tem um aliado muito importante nesse controle da dor. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, é a mesma aplicação que a gente usa para imunomodular, com as mesmas doses, eu também tenho um efeito analgésico
né? No uso retal, Perfeito. 2, 3 vezes por semana e o alto-hemo menor. Não, daí Não. seria o gás direto. Isso, nas regiões. Perfeito. Subcutâneo periarticular. Tá, entendi. Inclusive. Tópico, a gente fica pensando. Não. É infiltrativo, perdão. Infiltrativo, tá? Inclusive, em algumas situações, a gente vai fazer ele intraarticular. Em algumas situações, a gente vai fazer autohemoterapia periarticular também. Entendi. Eu posso fazer autohemo e eu posso fazer injeção direta de gás. Diferente quando é periarticular. Efeito diferente quando é periarticular, sim. Aí não é muscular, no caso. Não, daí é subcutâneo, Doutora Vivi, mais uma coisinha, uma dúvida assim que não estava no script, mas eu queria te perguntar. A respeito de hipoplasia de medula, meu paciente ele tem muita hipoplasia de medula, especialmente porque um paciente inflamado, né, e citocinas inflamatórias, aquela história de sequestrar ferro e de diminuir a função medular. A ozonioterapia tem alguma função nessa... Me ajudaria em alguma coisa nessa questão da hipoplasia? Então, a gente tem dentro dessa hipoplasia, né, principalmente quando essa hipoplasia ela é por células brancas, né, eu tive agora um paciente que fez quimioterapia e que ficou com 1.800 leucócitos. E fez filgrastim, fez tratamento com uma hematologista, não resolveu, e aí ele veio para a gente fazer a ozonioterapia. E aí eu usei uma técnica específica, né, única, por uma vez por semana, por 6 semanas. Na primeira semana ele saiu de 1.800 e foi para 2.700. Na segunda semana ele foi para 3.800. Na quarta semana ele foi para 5.400. Sequencialmente, ele chegou a 6.800 leucócitos. Um ano depois, 6.800 leucócitos. Legal. Então, a gente tem um benefício muito grande. Mais na parte branca mais na parte branca do que na parte vermelha, tá? Principalmente na série branca. Principalmente leucócitos. Leucócitos, monócitos, a gente consegue... importantes resultados. Mas se a gente vai pensando, claro, aí temos que testar, né? Pensando que a gente vai modular essa inflamação, teoricamente, esse nosso paciente vai melhorar também a questão hematopoética, né? A parte de série vermelha, teoricamente, é para acompanhar. Essa aí a gente... Exato, isso a gente vai ter que fazer os testes, mas e uma coisa importante sobre isso os pacientes que têm trabalhos em relação a isso são pacientes que não têm patologias, são pacientes normais. Então, a gente não tem a resposta que a gente tem quando a gente trata o paciente doente. Claro. Então, essa resposta que eu tive, o paciente precisava o quê? Aumentar células brancas. Ele precisava aumentar leucócitos. E o filgrastim não fazia mais efeito. Não fez efeito. Não, ele fez efeito durante 5 dias e depois voltou à hipoplasia, tá? E aí, se a gente pensar nisso, nesse paciente que precisa aumentar, né, ou modular essa hipoplasia da medula, melhorando essa hipoplasia da medula, e a gente usa uma técnica que vai induzir esse corpo a fazer, é o que a gente tem de bom. Muito bom, professora Vivi. Muito obrigado. Olha, é uma honra te receber aqui. Eu sou um fã do teu trabalho. Sou mesmo. Tenho a humildade de falar isso aí, o quanto eu admiro o teu trabalho e a tua pessoa, assim, ó. Todo mundo que a gente fala a teu respeito só tem coisas boas a ouvir, então eu sou mais um fã de todo esse fã-clube aí. Muito obrigado pela presença. Então, eu queria agradecer também, muito obrigada, admiro o teu trabalho, acho que tu faz um trabalho incrível e essa questão da telemedicina, a questão da tua interação, né, com o tutor, indo a domicílio, indo nas clínicas, fazendo a telemedicina, todo mundo só ganha com o teu trabalho. Muito obrigado. Se você gostou do nosso conteúdo, não te esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like lá, ativa o sininho, comenta os nossos vídeos e não esquece de compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para trazer mais informação sobre leishmaniose para você.